Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego. Estamos de volta para mais um daqueles vídeos tradicionais aqui no canal de comparação. Vamos pegar Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 do Nintendo Switch e comparar com a versão de PS4 rodando no PS5. Como eu tenho um PS5 agora, eu baixei a versão do PS4 do jogo, que vai rodar como se fosse a versão do PS4 Pro, que tem sua resolução base como 1440p com quedas a 1080, então por isso esse vídeo vai estar rodando a 1080p 60 fps, beleza? A versão do Nintendo Switch roda entre 918p e 735p a 30 frames. A gente vai ver aqui nesse vídeo a comparação entre essa versão do Nintendo Switch, que tá uma versão muito boa, muito bem feita, com a versão do PS4 Pro, que é a versão mais avançada comparada com o PS4 base, que ficaria entre 864p e 1080p. Beleza, galera? Então bora pra comparação. Vamos começar nessa tela inicial, a gente vê o personagem Tony Hawk, que tem a seleção aqui de fase, beleza? A versão do Nintendo Switch transicionando agora para a versão do PS4 Pro. A gente consegue perceber um efeito de iluminação, um efeito bloom e umas texturas um pouco melhores comparado com a versão do Switch. Transicionando agora para a versão do Switch fixa, dê uma olhadinha nessa seta para ver a diferença agora na versão do PS4 Pro de iluminação e bloom. Na outra seta para evidenciar a textura maior no PS4 Pro comparado com o do Nintendo Switch. Mas vai por mim, são detalhes que eu só percebi fazendo esse vídeo, porque quando eu peguei uma versão para outra, eu nem reparei nisso. Nessa comparação eu vou utilizar duas fases, a armazém do Pro Skater 1 e a hangar do Pro Skater 2. Eu vou deixar toda a introdução do Switch rodar inicialmente para vocês verem como é que tá a questão de iluminação, sombra, resolução, textura, e depois eu vou passar a versão do PS4 Pro e depois lado a lado cada uma para vocês perceberem a diferença. E depois a gente vai travar também em alguns pontos para poder mostrar para vocês no local mais específico. Agora partindo para a versão do PS4 Pro, logo de cara você já consegue perceber a questão das FPS, já que essa versão roda a 60 FPS. Dá pra perceber também um pouquinho da iluminação nas janelas ali no fundo, né? Que é uma iluminação um pouco mais tratada, o sombreamento também, as texturas têm uma resolução maior comparada com a versão do Nintendo Switch, obviamente, o que faz total sentido referente à comparação de hardware que cada um pode fazer. Agora as duas versões lado a lado, lado esquerdo do Switch, lado direito o PS4 Pro. A gente consegue ver um filtro do Nintendo Switch um pouco mais acinzentado comparado com a versão do PS4 Pro, alguns efeitos de iluminação e de partícula que o PS4 Pro tem. Textura, na visão aproximada fica bem evidente. Agora já na visão aérea você percebe que essa parte de textura não influencia tanto, como por exemplo nessa cena agora. Já nessa cena é bem evidente a diferença de textura do chão. Paralisando essa cena aqui lado a lado para poder perceber bem a diferença em tratamento de sombra do lado esquerdo do Switch, quando o PS4 Pro dá para ver bem nessa iluminação da janela. Já nessa cena aproximada para perceber a diferença da redução de textura entre a versão do Switch e a versão do PS4 Pro, especificamente nos grafites. E assim como nessa cena em outros locais que tem pouco acesso, quem joga Tony Hawk sabe que essa parte que você passa voando assim muito rapidamente, então foi uma boa estratégia da Activision de reduzir bastante a textura ou até mesmo mudar a textura de locais que tem pouco acesso para poder consumir menos do hardware do Switch. Vou manter a tela dividida aqui para vocês analisarem no gameplay a diferença. Como o Tony Hawk's Pro Skater é um jogo muito frenético, a gente não vai notar essas nuances gráficas no meio do gameplay. São coisas que a gente percebe só parado. No meio do jogo não há uma diferença tão significativa. Voltando para a análise individual, nós temos aqui uma imagem no meio do Half-Pipe, na versão do Nintendo Switch, transicionando agora para a versão do PS4 Pro, que é bem notória a diferença de resolução, de textura, de definição, principalmente nessa parte dessa grade aqui no chão. Deixa eu botar as imagens estáticas. Versão do Nintendo Switch com a textura bem borrada e até diferenciada, e a versão do PS4 Pro. Mais uma vez a Activision usando essa técnica para poder amenizar a versão do Switch. Essa parte aqui você fica subindo e descendo o Half-Pipe muito rapidamente, realmente no gameplay você não vai nem perceber. Passando agora para a hangar, a primeira fase de Tony Hawk Pro Skater 2, na visão do Nintendo Switch, né, rodando a 30 FPS. Essa área onde tem esses dois aviões, esse jogo aqui é muito nostálgico para muita gente, principalmente o 2. Tem muita gente que ficou muito
nesse jogo aqui. Lembrando que Tony Hawk Pro Skater 1, 2 e 3 tinha para todas as plataformas, PlayStation e Nintendo 64. Então nostalgia vem de quem tinha 64 e PlayStation também. Isso é bonito demais, gostoso demais. Agora a mesma introdução e mostrando todos os objetivos na versão do PS4 Pro. Mais uma vez a diferença notória são os FPS. E obviamente aqui a gente tem uma evidência também de textura. Como essa fase é um pouco mais fechada, nós não temos mais tanto efeitos de plum e iluminação, já que não tem iluminação vindo de fora para dentro. Menos diferença aí referente à iluminação entre as duas versões. Temos aqui agora lado a lado a mesma abertura com os objetivos de cada fase. A gente consegue perceber que a diferença dessa fase aqui para a fase do Tony Hawk Pro Skater 1 é bem inferior, como eu já falei, pelos motivos anteriores, tá? Então a versão do Switch nessa fase tá muito mais fiel à do PS4 Pro. Vou colocar as telas travadas aqui também, pra gente tirar algumas conclusões e evidências sobre isso. Nessa primeira tela travada a gente consegue perceber que a textura ao fundo é a maior diferença, onde tem os rebites ali. Nessa segunda tela a diferença é muito pouca, com exceção da iluminação e do sombreamento perto dessas elevações pretas. E nessa tela a diferença é basicamente zero. É muito imperceptível a diferença entre esquerda e direita, Switch e PS4 Pro. Porém eu quero travar nessa tela aqui que é logo na abertura, logo no início, que é a primeira cena do avião, porque tem duas coisas aqui bem perceptíveis entre a versão do Switch e a do PS4 Pro. Uma são as texturas, dá pra perceber que a versão do Switch tá bem baixa, e outra é o efeito de movimentação. Transicionando para a versão do PS4 Pro, dá pra perceber que a textura do avião é muito mais detalhada, mais um daqueles locais onde a gente vai passar batido, não vai perceber isso, a Activision aplica a redução da textura, e também esse efeito de movimento, que tem nesse momento aqui em outros do jogo que a versão do Switch não tem. E essa visão é boa também para poder perceber a diferença de iluminação, que é pouca, mas ainda existe entre a versão do Nintendo Switch e PS4 Pro. Outros detalhes que podemos perceber também é nas letras. A versão do Switch não tem essa aura azul, diferente da versão do PS4 Pro. E o chão base, onde se encontra o avião, na versão do Switch está cinza e não vermelho, igual está a versão do PS4 Pro, acredito eu, para poder economizar a textura e gastar menos espaço em disco. Continuando na visão lado a lado, a gente percebe mais uma vez a iluminação melhor no PS4 Pro, na rampa de madeira na descida, e também conseguimos perceber uma diferença no piso entre a versão do Switch e PS4 Pro, principalmente nessa faixa vermelha do Switch, quanto faixa cinza do PS4 Pro. E a textura mais acentuada no chão atrás desse, como se fosse chão de ônibus. No Switch é bem suave, no PS4 Pro é bem mais acentuada, mais visível. Agora vamos deixar um pouquinho o gameplay rolar para vocês verem que a diferença na prática é mais na questão das FPS do que de textura, resolução e etc, tá? Vocês podem perceber isso aí na versão do Nintendo Switch, jogabilidade, indo pra lá e pra cá, o jogo tá bem estável nas 30 FPS, sem algum tipo de queda, engasgo, travamento, alguma coisa assim. Migrando agora para a versão do PS4 Pro, a gente vai começar a sentir uma diferença bastante aí da de FPS no caso, mas referente a visual, a diferença é bem pouca, principalmente quando você está no gameplay andando com skate, fica bem difícil de você notar essas diferenças. E agora mais um pouquinho de Nintendo Switch, na mesma área aqui do helicóptero, vocês verem que a diferença realmente é bem pouco no meio do gameplay, beleza? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo comparativo de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 entre as versões do Nintendo Switch e a versão do PS4 Pro. Mais uma vez agradecer a Activision aqui do Brasil por ter concedido a chave aqui pro canal pra gente fazer esses testes, esse vídeo de comparação e o vídeo de gameplay que também tem aqui no canal, dá uma olhadinha nos cards, beleza, galera? A minha conclusão é o seguinte: a versão do Nintendo Switch é uma versão muito competente, muito bem feita, muito bem construída. Tô passando pra vocês agora um gameplay, por exemplo, de um lugar aberto, que é a fase do colégio, Tony Hawk Pro Skater 1, né? Então vocês podem ver que até mesmo em um local aberto, o desempenho da versão do Nintendo Switch é um desempenho muito bom e dá pra se divertir bastante, logicamente com um grande diferencial, dá pra jogar no modo portátil, né? Mas o intuito desse vídeo aqui não é isso, o intuito desse vídeo é mostrar a comparação entre plataformas. Nintendo Switch, mesmo com hardware muito inferior aos seus concorrentes, seja os consoles da 8ª geração ou os consoles avançados da 8ª geração, ele faz bonito, digno do que o console
merece, beleza, galera? Então tá aí essa comparação, dá aquele like pra poder ajudar, compartilha com a galera, mostra esse vídeo pra todo mundo, esse vídeo dá trabalho pra fazer, galera, então por favor, conto com a ajuda de vocês na divulgação desse vídeo aí, pra que ele alcance aí bastante gente e a galera realmente tire a dúvida e perceba que a versão de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 do Nintendo Switch é uma versão muito boa e vale super a pena pegar o jogo para esse console também. Beleza, galera? Lembrando que se você quiser comprar esse jogo mídia física, dá um pulinho na loja Big Boy Games, tá disponível lá, beleza? Loja Big Boy Games tem o maior acervo de mídias físicas dessa internet brasileira. Se você quiser comprar qualquer coisa referente a Nintendo, a maior loja nintendista da internet é a Cogumelo Shop. Dá um pulinho lá, link vai estar na descrição da Big Boy e da Cogumelo Shop. Se quiser comprar um Nintendo Switch nacional no melhor preço, microSD de 128 GB para poder expandir o armazenamento interno, caso você queira pegar Tony Hawk's digital, você vai precisar de espaço, caso já esteja cheio a sua memória do Switch. Então, compre lá na Amazon, link na descrição. Se quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon, independente se for Switch ou não, usa o link que ajuda o canal pra caramba também. Me segue nas redes sociais, @canal Digplay, Twitter e Instagram. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!